Diferente de todos os outros protagonistas de Silent Hill, Henry Townsend não é um homem com um passado nebuloso, repleto de segredos, ou a reencarnação de alguém especial, escolhido, que tem o interesse do grupo de não sei onde. Ele é um homem comum, rotineiro, que vive em um apartamento comum, ok, nem tanto assim, né? Que tava mais no lugar errado, na hora errada, que acabou se metendo em toda aquela trama. E eu me lembro que ao longo dos anos eu sempre ouvia coisas como: o Henry não tem carisma, pior protagonista, cara chato, sem emoção. Silent Hill 4 tem os piores personagens. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! e por aí vai. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para apontar alguns detalhes para vocês que podem mudar a percepção não só do Henry, mas também de toda a história do The Room. Lembrando, é claro, que esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Bora! No início de Silent Hill The Room, acompanhamos o Henry no seu apartamento aparentemente simples e antes mesmo do buraco se abrir no banheiro, essa que seria uma ruptura de qualquer padrão, quando a lógica na história é deixada de lado completamente, afinal um evento totalmente fantasioso, absurdo. Antes disso, a gente já é golpeado com uma informação tão absurda quanto, que é a porta de entrada e saída do apartamento dele havia sido trancada e reforçada à base de correntes pelo lado de dentro. Henry, o cara que mora sozinho no apartamento, um belo dia acordou, tirou água do joelho, tomou Nesquik, olhou pra porta e ela tava acorrentada. Imaginem vocês nessa situação, o que vocês fariam? Eu não sei exatamente o que eu faria, mas eu tenho certeza que a minha sanidade mental ia pro espaço, eu ia começar a quebrar tudo, ia tentar me atirar pela janela, principalmente quando eu percebesse que todos os meios de comunicação tinham sido comprometidos e, mais bizarro ainda, nenhuma alma viva do mundo lá fora me escutava, por mais que eu gritasse, esperneasse, fizesse gestos. E agora vem mais um detalhe importante, a porta tava daquele jeito já faziam 5 dias. 5 dias trancafiado naquele lugar, a comida praticamente já tinha acabado, ou seja, uma situação de completo desespero. Certamente qualquer pessoa que passasse por isso já estaria devastada, seriam 5 dias que iam parecer mais 5 meses, mas não é bem assim que a gente vê o Henry. Pelo contrário, antes de mostrar a porta como ela tá, antes da narração do Henry explicando toda essa situação, você acha que tá tudo bem normal, ele tá bem vestido, cabelinho arrumado, o apartamento todo organizado, e aí que entram as minhas primeiras observações. Primeiro, tudo bem, a gente tá falando de um enredo de um jogo de 2004, às vezes não é muito justo cobrar esse nível de detalhamento e verossimilhança, porém, conhecendo o capricho dos roteiros de Silent Hill, é no mínimo estranho, ainda mais nessa época que era Team Silent. Mas conforme a gente vai observando o comportamento do Henry ao longo do jogo inteiro, a gente vê que ele é uma pessoa calma, que fala baixinho, uma maneira suave, nunca demonstra muitas emoções, por mais absurda que seja a situação. Ele funciona mais como uma testemunha e um ouvinte dos eventos que acontecem no jogo, não transparece quase nunca os sentimentos, e aí a gente pensa, ok, o Henry é um psicopata. Não, pra mim, hoje em dia, é bastante claro. O personagem apresenta um quadro depressivo, e isso é bem claro se a gente for olhar todos os fatores, assim, pega a lupa e vai dando uma olhada em pequenas passagens de Silent Hill 4. É muito passiva a maneira como ele lida com aquela situação de passar 5 dias preso num apartamento e, assim, ele parece aceitar, né? Ele tem uma falta de reação, de interesse, como se ele já tivesse de saco cheio antes mesmo da aventura começar, né? E isso se reflete até na primeira cena em que o Henry aparece em terceira pessoa, na cama, reclamando do sonho. Ele parece ter dificuldade até mesmo de levantar da cama. Oh, man. What a dream. Durante o jogo nunca é citado nenhum amigo ou familiar dele, e em pistas bem sutis, quando a gente interage com os objetos no apartamento, a gente descobre que apesar do interesse artístico que ele tem, ele não tocava nos livros das coleções há muito tempo. Mas, Pérez, e se o Henry for só uma pessoa ruim, daquelas que ninguém gosta de estar perto? Se ele for só um canalha, um Jack? Então, apesar dele não demonstrar emoções, interagir muito pouco, a gente pode perceber bondade e empatia no Henry em algumas passagens, como na sua tentativa frustrada de salvar o Richard quando ele tá na cadeira elétrica, quando ele mostra a preocupação com o pequeno Walter, que é uma criança sozinha ali num lugar sinistro, e principalmente aqui também. It's just a dream, right? I never got to do that special favor for you.
feel like I'm dying. It's okay. It's just a dream. Ao perceber que a Cynthia estava prestes a morrer, o Henry, que apesar de não chorar e não esboçar muita tristeza, tenta tranquilizar ela, dizendo que tudo aquilo era um sonho, como ela antes acreditava. Parece um detalhe relevante, mas mostra como a dor, até de uma estranha, afetava o cara, de modo que ele faz o que pode ali pra ajudar ela naquele momento, mesmo que não pudesse fazer muito. É em pequenos detalhes assim que a gente encontra a profundidade do Henry durante a história, o que me faz pensar que toda essa alcunha de caladão, sem carisma, what the hell, é uma coisa proposital. Afinal, toda a atmosfera construída no The Room é pensada para girar em torno do suspense e do mistério que vai preceder ali o horror e a violência. Imagina se o Travis, o caminhoneiro lá do Origins, fosse o protagonista aqui. A primeira coisa que ele ia fazer é socar a porta até as mãos sangrar. O primeiro personagem que aparecesse ele já ia interrogar desde o nascimento, coitado do Walter. Até a atitude mais questionável do Henry durante o jogo, que é quando ele repetidamente observa a Eileen pela brecha lá da sala, invadindo a privacidade dela, pode ser relevado ou não devido às circunstâncias extremas que o cara se encontrava. Se ele fazia isso para conseguir de alguma forma uma ajuda, uma solução, encontrar uma pista, ou se ele só tinha realmente algum fascínio, uma obsessão pela vizinha, não se sabe. Afinal, o que a gente sabe no game é que ele conhecia ela só de alguns encontros formais lá no corredor do prédio. Mas o que se sabe também é que a própria consciência do Henry dizia pra ele que aquilo era errado, como a gente pode interpretar nessa passagem aqui bizarra do jogo, onde em um dos cômodos lá do hospital a gente se depara com a cara da Eileen numa versão gigante, cujos olhos dela ficam acompanhando o Henry onde quer que ele vá, observando ele silenciosamente. Isso, pra mim, é um reflexo do consciente dele, que também ali se manifestava, apesar de ser o mundo do Walter, mostrando ali uma perspectiva exatamente daquilo que ele fazia. Observava uma pessoa como se estivesse no aquário, despindo ela de qualquer armadura, de qualquer privacidade. Voltando, todo o plot do Walter, dos mundos invertidos, das vítimas, o ritual, segredos, etc., exigiam um protagonista que permitisse que tudo isso fosse introduzido com calma na história. Ou a gente sequer ia ter uma. The Room é uma história onde o antagonista atua mais que o protagonista. É de fato a história do Walter que está sendo contada ali. E dependendo do final verdadeiro, que aliás nunca foi revelado qual é, dos 4, é o Walter quem vai sair vencedor da história. A jornada do Henry é contada nas entrelinhas, onde é possível fazer, que nem eu tô fazendo aqui, uma alegoria de toda a situação, o apartamento trancado, as viagens pros mundos lá bizarros, os monstros. Tudo pode ser encarado como uma luta de um homem contra si mesmo, contra a depressão que tenta dominar ele. E esse não seria nem o primeiro Silent Hill a tratar disso, já que é a base fundamental do Silent Hill 2. Uma luta desigual de uma simples pessoa contra as dificuldades impostas a ela, onde ela precisa diariamente aguentar abuso, aguentar desigualdades, injustiças, sofrer ali com várias exigências que vão cair sobre ela de várias maneiras diferentes, que precisa estar sempre indo para lugares que ela não quer estar, fazer coisas que ela não quer fazer, para combater um inimigo invencível que pode ser, sei lá, interpretado como uma sociedade, um emprego ruim, enfim, uma condição totalitária. E pra mim, até o fato do Henry ser o primeiro protagonista da série a não ter a sua idade confirmada, isso também quer dizer alguma coisa. É como se dissessem, não, tanto faz, ele é só um cara ali na casa dos 30, só mais um. Um dos temas centrais do Silent Hill The Room é, sem dúvida, o abandono. No caso do Walter, o abandono que veio dos pais logo depois do seu nascimento. E no caso do Henry, o abandono pela própria sociedade. Ninguém escuta os seus pedidos de ajuda, ninguém na cidade deixa de fazer os seus afazeres rotineiros ali pra olhar pra janela dele. E é esse sentimento que assombra todo o game. Pelos corredores da estação, pelo silêncio do apartamento, a escuridão do cemitério, tudo cheira a abandono, esquecimento. Oh, that's just stupid. What am I thinking?
final do game, finalmente, a porta do 302 é aberta. Em seguida, acontece a batalha final contra o Walter. Dando sequência à minha interpretação, aqui é quando o Henry, enfim, abandona o seu apartamento, a sua solidão, seu conformismo, indo em direção ao maior desafio que uma pessoa que sofre de depressão pode enfrentar. Um novo começo, o primeiro passo. Depois de derrotar o vilão, a gente vê o Henry cansado, mancando, porém livre pelas ruas de Ashfield. No dia seguinte ele vai visitar a Eileen no hospital, onde ele presenteia ela com flores, e o jogo acaba com uma brincadeira da Eileen, quando ela comenta que agora o Henry ia precisar encontrar um novo lugar pra morar, e pela primeira vez no game inteiro é quando a gente vê o Henry esboçando um sorriso. Thanks. Aww. Guess I'll have to find a new place to live, huh? Coincidência? Acho que não. Na moral, esse final eu não entendia muito bem na época, inclusive eu criança assistindo era até chato. Não entendi. Mas fazendo essa releitura agora, falar pra vocês que o bagulho até arrepia. Como eu falei, a Team Silent nunca deixa nada ao acaso, e esse foi o último game produzido por eles, e eu tenho certeza que pelo menos muitas das coisas citadas aqui nesse vídeo foram sim pensadas por eles. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido até agora o vídeo, eu peço que vocês compartilhem bastante o vídeo para ajudar o canal a crescer, uma ótima noite a todos e a gente se vê por aí.